Eu tive 2 maridos ao mesmo tempo durante 6 anos, e nenhum deles sabia da existência do outro. Esta é a história do maior erro da minha vida. Bom dia, meus queridos. Sou Dona Lola. Tenho 85 anos, e hoje resolvi compartilhar com vocês uma história que guardei em segredo por muito tempo. Antes de começar, queria pedir para você que está me assistindo agora, deixar seu like, se inscrever no canal e me contar nos comentários de onde está assistindo. Isso me ajuda muito a continuar contando minhas histórias para vocês. Nunca pensei que um dia estaria aqui, expondo meus erros mais profundos para pessoas que nem conheço. Mas a vida me ensinou que nossas histórias, mesmo as mais vergonhosas, podem servir de alerta para outros. Hoje vou ser 100% transparente com vocês sobre uma parte da minha vida que não me orgulho nem um pouco. Esta história não me faz parecer uma boa pessoa, mas acredito que compartilhar meus erros pode evitar que outros os cometam. Era 1960, eu tinha apenas 20 anos quando deixei minha cidadezinha no interior de Minas Gerais. Nasci e cresci em Pedra Azul, um lugar tão pequeno que todo mundo conhecia todo mundo. Meus pais eram pessoas simples. Meu pai trabalhava na roça e minha mãe cuidava da casa e dos 7 filhos. Eu era a terceira mais velha e desde cedo ajudava em tudo que podia. A vida era dura, mas honesta. Naquela época, moça de família não saía sozinha de casa, a não ser que fosse para casar. Mas eu sempre fui diferente das minhas irmãs. Sonhava com uma vida além daquelas montanhas, queria conhecer lugares diferentes, ter minha independência. Quando completei 20 anos, convenci meus pais a me deixarem ir para São Paulo trabalhar como balconista na loja de tecidos do primo de uma vizinha nossa. Foi a primeira vez que viajei de ônibus sozinha. Lembro como se fosse hoje, sentada na janela, o coração disparado, metade com medo, metade com excitação. Deixei para trás minha família, meus amigos de infância e também Marcelo, meu primeiro namorado. Namoramos por quase 2 anos, mas eu queria mais da vida do que casar e ter filhos imediatamente. Marcelo não entendeu minha decisão de partir. Nosso último encontro foi uma despedida triste, com ele jurando que me esperaria. São Paulo me assustou no começo. Tanta gente, tantos carros, tantos prédios. Eu, que nunca tinha visto um edifício de mais de 2 andares, me sentia minúscula naquela cidade gigante. Morava num quartinho nos fundos da casa de uma senhora idosa, Dona Cida, que alugava cômodos para moças do interior. Trabalhava 6 dias por semana na loja de tecidos Brilho Têxtil, no bairro do Brás. O salário era pouco, mas dava para me manter e ainda enviar algum dinheiro para minha mãe. Foi na loja que conheci Gilberto. Ele era viajante comercial, vendia tecidos importados para lojas em São Paulo e cidades vizinhas. Alto, de cabelos pretos e um sorriso fácil, Gilberto aparecia na loja uma vez por mês. Sempre me tratava com gentileza, trazia amostras novas de tecidos para eu ver antes de mostrar ao gerente. Aos poucos, nossas conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Em uma de suas visitas, Gilberto me convidou para tomar um café depois do expediente. Aceitei, mesmo sabendo que Dona Cida não aprovaria. Moças direitas não saíam sozinhas com homens. Mas havia algo em Gilberto que me dava confiança. No café, ele me contou sobre suas viagens, sobre as cidades que conhecia, sobre como sonhava em ter seu próprio negócio um dia. Eu falei da minha cidade, da minha família, dos meus sonhos de independência. Começamos a nos encontrar sempre que ele estava em São Paulo. 3 meses depois, para minha surpresa, Gilberto me pediu em casamento. Lola, sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas tenho certeza que você é a mulher da minha vida. Casa comigo? Fiquei sem palavras. Parte de mim queria dizer sim imediatamente. Gilberto era trabalhador, respeitoso, me tratava como uma rainha. Outra parte hesitava. Eu mal havia começado minha vida independente. Será que queria já me casar? Pedi um tempo para pensar, para conversar com minha família. Escrevi para minha mãe contando sobre Gilberto. Sua resposta foi clara. Filha, homem bom e trabalhador não se encontra todo dia. Se ele te respeita e você gosta dele, não perca essa oportunidade. 2 semanas depois, quando Gilberto voltou a São Paulo, dei minha resposta. Sim. Nos casamos em uma cerimônia simples, na pequena igreja perto da casa de Dona Cida. Nenhum parente meu pôde vir.
A viagem era cara demais. Do lado de Gilberto, apenas seu irmão mais velho e a esposa compareceram. Nosso início de vida juntos foi modesto. Alugamos um apartamento pequeno no Belém, um bairro operário. Gilberto continuou viajando a trabalho, passando 2 a 3 semanas por mês na estrada. Eu mantive meu emprego na loja. Os primeiros meses de casamento foram felizes. Gilberto era um bom marido, carinhoso, atencioso, nunca levantou a voz para mim. Quando estava em casa, fazíamos planos para o futuro, falávamos em ter filhos, em comprar uma casa própria um dia. Mas logo a rotina se instalou. As viagens de Gilberto pareciam ficar cada vez mais longas. Passava dias e dias sozinha naquele apartamento, sem conhecer quase ninguém na cidade grande. Comecei a sentir uma solidão profunda. As cartas de minha mãe traziam notícias da família, de como todos sentiam minha falta. Em uma delas, minha mãe mencionou que estava com problemas de saúde. Nada grave, dizia ela, apenas coisas de velho. Mas aquilo me preocupou. Quando Gilberto voltou da viagem, pedi para visitar minha família. Ele concordou na hora. Claro, Lola, vá ficar com sua mãe alguns dias. Família é importante. E assim, quase um ano depois de ter saído de Pedra Azul, voltei para casa. A cidadezinha parecia menor do que eu lembrava. Minha mãe, mais magra e com mais cabelos brancos, chorou ao me ver. Meus irmãos mais novos mal me reconheceram. Por 2 dias, fui a atração da casa. Todos queriam saber como era a vida em São Paulo, como era ser casada, se eu estava feliz. No 3º dia, resolvi dar uma volta pela cidade, rever lugares da minha infância. Foi na Praça Central, sentada no mesmo banco onde costumávamos namorar, que reencontrei Marcelo. Ele estava mais magro, com o rosto mais sério do que eu lembrava. Quando me viu, ficou parado, como se tivesse visto um fantasma. Lola, é você mesma? Sua voz tremeu um pouco. Sou eu, Marcelo. Como você está? O que deveria ter sido apenas um breve encontro de 2 antigos conhecidos se transformou em uma longa conversa. Marcelo me contou que continuava trabalhando na marcenaria do pai, que havia expandido o negócio. Falou da cidade, das pessoas que conhecíamos, das mudanças que aconteceram desde minha partida. Não mencionou nenhuma namorada nova e eu notei que não usava aliança. Quando perguntou sobre minha vida em São Paulo, hesitei. Por alguma razão que até hoje não compreendo completamente, não contei que estava casada. Disse apenas que trabalhava como balconista, que morava sozinha, que a vida era difícil, mas eu estava me virando. Talvez fosse o modo como ele me olhava, como se eu ainda fosse a mesma Lola de antes, como se o tempo não tivesse passado. Talvez fosse a solidão que vinha sentindo em São Paulo. Talvez fosse simplesmente fraqueza de caráter. Naquela tarde, caminhamos pela cidade como fazíamos anos atrás. A cada esquina, uma lembrança. Marcelo me contou que nunca havia me esquecido, que ainda guardava a fita azul que eu havia lhe dado antes de partir. Quando o sol começou a se pôr, relutantemente disse que precisava voltar para casa. Marcelo perguntou se poderia me ver novamente antes de eu voltar para São Paulo. Concordei sem pensar nas consequências. Nos encontramos mais 2 vezes antes do fim da minha visita. Na última noite, sob o céu estrelado do interior de Minas, Marcelo segurou minhas mãos e disse que ainda me amava, que nunca havia deixado de amar. Volte para mim, Lola. Sei que a vida aqui não é como na cidade grande, mas posso te fazer feliz. E ali, naquele momento, cometi o primeiro de muitos erros. Em vez de ser honesta, em vez de dizer que estava casada e que não poderia corresponder a seus sentimentos, deixei que me beijasse. Foi como voltar no tempo, como se nunca tivesse saído dali, como se Gilberto não existisse. Quando voltei para São Paulo, carregava comigo não apenas as lembranças da família, mas também a promessa silenciosa de retornar à Pedra Azul em breve. Durante semanas, tentei ignorar o que havia acontecido. Tentei ser uma boa esposa para Gilberto. Mas as cartas de Marcelo começaram a chegar, apaixonadas, cheias de planos e esperanças. E eu respondia. Deus me perdoe, eu respondia. Dizia que também sentia saudades, que pensava nele, que voltaria assim que pudesse. Enquanto isso, quando Gilberto estava em casa, fingia que tudo estava bem, que era a mesma Lola de sempre.
2 meses depois, minha mãe piorou de saúde. Usei isso como desculpa para voltar à Pedra Azul. Gilberto, sempre compreensivo, não apenas concordou como insistiu que eu ficasse o tempo que fosse necessário. Família em primeiro lugar, Lola. Fique com sua mãe até ela melhorar. Mandarei dinheiro para vocês. Nessa segunda visita à minha cidade natal, o relacionamento com Marcelo se aprofundou. Passávamos cada vez mais tempo juntos. Ele me levava para conhecer o trabalho que estava fazendo na marcenaria, os móveis que construía com tanto capricho. Apresentou-me aos amigos como minha namorada que voltou da capital. E eu, em vez de corrigi-lo, sorria e aceitava o papel. A situação começou a ficar séria quando, após algumas semanas, Marcelo sugeriu que firmássemos compromisso. Não foi um pedido formal de casamento. Ele sabia que eu ainda precisava resolver minha vida em São Paulo. Mas me deu um anel, um pequeno aro de prata com uma pedra azul. Para você se lembrar de mim e da promessa que estamos fazendo um ao outro, disse ele ao colocá-lo em meu dedo. Aceitei o anel, prometi que voltaria definitivamente assim que pudesse. Inventei uma história elaborada sobre trabalhar para uma família rica em São Paulo que não me deixava sair facilmente, que precisava dar um aviso prévio longo, que tinha que economizar mais um pouco antes de poder voltar para ficar. Quando retornei a São Paulo, após quase um mês em Minas, guardei cuidadosamente o anel de Marcelo em uma caixinha, escondida no fundo do guarda-roupa. Voltei a usar apenas a aliança de casamento. Gilberto me recebeu com carinho. Perguntou sobre minha mãe, sobre a família. E eu menti. Menti sobre tudo. Naquela noite, deitada ao lado de meu marido que dormia tranquilamente, percebi que havia iniciado algo que não sabia como terminar. Tinha 2 escolhas: contar toda a verdade para ambos os homens e aceitar as consequências, ou continuar a mentira, tentando manter as 2 vidas separadas. Por covardia, por egoísmo, por uma incapacidade de enfrentar a dor que causaria, escolhi a segunda opção. E assim começou minha vida dupla. Em São Paulo, era Lola Oliveira, a esposa dedicada de Gilberto. Em Pedra Azul, era apenas Lola, a moça que havia voltado da cidade grande e reatado com seu amor de juventude. Marcelo nunca questionou por que eu não podia ficar permanentemente. Aceitava minhas explicações de que precisava manter meu emprego em São Paulo, de que estava juntando dinheiro para voltar definitivamente. Para fazer isso funcionar, desenvolvi um sistema meticuloso. As viagens frequentes de Gilberto me davam a liberdade que precisava para visitar Pedra Azul regularmente. Para Gilberto, dizia que ia visitar minha mãe doente. Para Marcelo e minha família, dizia que trabalhava para uma família rica em São Paulo que me dava poucos dias de folga. Mantinha um calendário escondido com as datas das viagens de Gilberto para planejar minhas visitas à Pedra Azul. Em São Paulo, guardava as cartas de Marcelo em uma caixa escondida no fundo do guarda-roupa. Em Pedra Azul, nunca mencionava Gilberto. Tirava a aliança de casamento antes de chegar na cidade e a guardava cuidadosamente na bolsa. Usava o anel que Marcelo havia me dado apenas quando estava lá. Naquele tempo, as comunicações não eram como hoje. Telefone interurbano era caro e complicado. As notícias viajavam devagar. As pessoas da minha cidade raramente iam a São Paulo, e quando iam, não frequentavam os mesmos lugares que eu. Gilberto nunca visitava Pedra Azul. Sua rota de vendas era em outra direção, para o interior de São Paulo e Paraná. No início, a adrenalina da situação, o romance proibido, a excitação de ter 2 vidas diferentes me impedia de ver claramente o que estava fazendo. Mas com o passar dos meses, a culpa começou a pesar. Acordava no meio da noite com o coração disparado, temendo ser descoberta. Cada mentira exigia outras 10 para sustentá-la. Era exaustivo. Em Pedra Azul, Marcelo começou a fazer planos mais concretos para nosso futuro. Comprou um terreno pequeno nos arredores da cidade. Começou a construir uma casa para nós. Quando você voltar de vez, teremos nosso cantinho, dizia ele. E eu sorria. Dizia que mal podia esperar, enquanto por dentro me corroía de culpa. Em São Paulo, Gilberto também fazia planos. Queria que tivéssemos filhos, falava em comprar uma casa maior, em me tirar da loja para que eu pudesse ficar em casa quando começássemos nossa família. E eu concordava, dizia que também queria isso,
sabendo que cada palavra era uma mentira. O mais estranho é que, de certa forma, amava os dois. Amava Gilberto por sua gentileza, sua estabilidade, por me proporcionar a vida na cidade grande que eu tanto havia desejado. Amava Marcelo pela história que tínhamos, pela conexão com minhas raízes, pela simplicidade e honestidade que havia em seu amor por mim. Uma honestidade que eu traía a cada visita. Essa situação impossível continuou por quase 3 anos. 3 anos de mentiras, de viagens clandestinas, de corações divididos. 3 anos vivendo no fio da navalha, temendo que a qualquer momento tudo desabasse sobre minha cabeça. Em 1965, aconteceu algo que complicou ainda mais a situação. Marcelo, cansado de esperar que eu resolvesse minha situação em São Paulo, intensificou a pressão para que eu voltasse definitivamente. A casa que estava construindo para nós estava quase pronta. Sua mãe havia adoecido e ele falava cada vez mais em assumir totalmente a marcenaria do pai, em nos estabelecermos de vez. Lola, já faz quase 4 anos que você está nesse vai e vem. O que te prende tanto em São Paulo? É algum homem? Se for, me diga de uma vez. A pergunta direta me pegou desprevenida. Neguei veementemente. Inventei mais histórias sobre dívidas que precisava pagar, sobre responsabilidades com a família que me empregava. Marcelo pareceu aceitar minhas explicações, mas notei uma mudança sutil nele. Um olhar mais desconfiado, perguntas mais específicas sobre minha vida em São Paulo. Senti que o tempo estava se esgotando, que logo não conseguiria mais manter a farsa. Ao mesmo tempo, em São Paulo, Gilberto começou a questionar minhas visitas cada vez mais frequentes a Minas. Lola, sua mãe está doente há tanto tempo. Talvez devêssemos trazê-la para morar conosco em São Paulo, onde poderia ter acesso a médicos melhores. A sugestão me deixou em pânico. Como explicaria que isso não era possível? Inventei mais mentiras. Disse que minha mãe se recusava a deixar a cidade onde havia passado toda a vida, que os médicos haviam dito que a mudança poderia piorar seu estado, que meus irmãos precisavam de minha ajuda regular. Gilberto, sempre compreensivo, aceitou minhas explicações, mas vi em seus olhos que algo havia mudado. Uma semente de dúvida havia sido plantada. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava que estava em uma estação de trem, com Gilberto de um lado e Marcelo do outro, ambos me chamando, ambos descobrindo a verdade, ambos me rejeitando com desprezo. Acordava suando frio, o coração disparado, a certeza de que não poderia continuar assim por muito mais tempo. Mas como sair dessa situação? Como escolher entre os 2 homens sem destruir uma das vidas que havia construído? Como enfrentar as consequências de anos de mentiras? Não encontrava resposta. E assim, por covardia, por inércia, por medo, continuei na mesma trilha destrutiva. Em 1966, minha mãe realmente adoeceu gravemente. Não era mais uma desculpa, era a triste realidade. Pneumonia, disseram os médicos. Na idade dela, com a saúde já frágil, era preocupante. Quando recebi o telegrama de minha irmã mais velha, senti um misto de preocupação genuína e alívio, culpado por ter uma razão legítima para voltar à Pedra Azul. Gilberto, como sempre, foi compreensivo. Não apenas concordou com minha viagem, como se ofereceu para ir comigo. Nunca conheci sua família, Lola. Está na hora de conhecer sua mãe, seus irmãos. O pânico me dominou. Não, Gilberto, a casa é muito pequena, não tem condições de receber visitas. E você tem suas viagens de trabalho. Não pode simplesmente cancelá-las. Vá fazer suas entregas. Eu ficarei bem. Ele hesitou, claramente magoado com minha recusa veemente. Mas acabou concordando. Está bem, Lola. Mas prometa que me telefonará se precisar de qualquer coisa. Posso pegar o primeiro ônibus a qualquer momento. Parti para a Pedra Azul com o coração pesado, não apenas pela doença de minha mãe, mas pela consciência de que minha teia de mentiras estava se tornando insustentável. Algo teria que mudar, e em breve. Cheguei à Pedra Azul e fui direto para o hospital onde minha mãe estava internada. Era um prédio pequeno, mais parecido com um posto de saúde grande do que com um hospital de verdade. Minha mãe estava em um quarto coletivo com outras 3 senhoras. Parecia menor e mais frágil do que nunca, com tubos de oxigênio no nariz e uma palidez assustadora.
Meus irmãos já estavam todos lá. Maria, a caçula, correu para me abraçar assim que me viu. Os outros foram mais contidos, mas pareciam aliviados por minha chegada. Apenas meu irmão mais velho, Antônio, manteve distância, com um olhar que não consegui decifrar. Fiquei ao lado da cama de minha mãe, segurando sua mão. Ela abriu os olhos, me reconheceu, tentou sorrir. Minha filha, você veio. Sua voz era apenas um sussurro. Vim, mãe. Estou aqui agora. Foi quando senti uma mão em meu ombro. Virei-me, esperando ver um dos meus irmãos. Mas era Marcelo. Seu rosto mostrava preocupação genuína. Soube que Dona Conceição piorou. Vim assim que pude. Antes que pudesse responder, meu irmão Antônio interrompeu. Marcelo, leve Lola para tomar um café. Ela viajou a noite toda, precisa descansar um pouco. Nós ficaremos com a mãe. Marcelo me levou até a pequena lanchonete do hospital. Sentamos em uma mesa afastada. Ele segurou minhas mãos sobre a mesa. Sinto muito pela sua mãe, Lola. Sei o quanto você a ama. Assenti, com lágrimas nos olhos. Lágrimas por minha mãe, sim, mas também por toda a situação impossível em que havia me colocado. Por um momento pensei em contar tudo a Marcelo. Acabar com as mentiras, enfrentar as consequências. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, deixei que me consolasse, que me prometesse que estaria ao meu lado em cada momento. Não se preocupe com nada, Lola. Estou aqui para o que você precisar. Quando sua mãe melhorar, vamos mostrar a ela nossa casa. Está quase pronta, sabia? Só falta você voltar definitivamente. Durante os dias seguintes, dividi meu tempo entre o hospital e a casa da família. Marcelo aparecia diariamente, trazia comida, oferecia ajuda, conversava com meus irmãos como se já fosse parte da família. E, de certa forma, para eles, ele era. Todos em Pedra Azul nos viam como um casal, apenas esperando o momento certo para oficializar a união. A situação ficou ainda mais complicada quando, no 5º dia de minha estada, recebi um telegrama de Gilberto. Chegarei amanhã, stop. Consegui folga, trabalho. Stop, quero estar com você nesse momento difícil. Stop, com amor, Gilberto. O pânico me dominou. Gilberto vindo para Pedra Azul? Como evitar que encontrasse Marcelo? Como explicar para minha família quem era esse homem que se apresentaria como meu marido? Como impedir que todo o meu castelo de mentiras desabasse de uma vez? Passei a noite em claro, tentando encontrar uma solução. Pensei em telegrafar de volta, dizendo que não viesse. Pensei em encontrá-lo na rodoviária e levá-lo para outra cidade antes que conhecesse alguém da minha família. Pensei até mesmo em fugir, desaparecer antes que tudo viesse à tona. Mas, no fundo, sabia que o momento da verdade havia chegado. 6 anos de mentiras estavam prestes a cobrar seu preço. E seria muito mais alto do que eu jamais poderia imaginar. Aquela noite, sentada na varanda da casa da minha infância, olhando para as estrelas que brilhavam sobre Pedra Azul, senti um peso enorme sobre os ombros. Havia destruído não apenas minha própria vida, mas estava prestes a destruir a vida de 2 homens bons que tiveram o único defeito de amar uma mulher que não merecia esse amor. Naquela manhã de 1966, acordei antes do amanhecer. Na verdade, mal havia dormido. A notícia de que Gilberto chegaria à Pedra Azul me deixou em estado de pânico completo. Fiquei horas deitada, olhando para o teto do meu antigo quarto, tentando encontrar uma saída para a situação impossível que eu mesma havia criado. Cada plano que formulava parecia mais desesperado que o anterior. Levantei-me silenciosamente para não acordar minhas irmãs que dormiam no mesmo quarto. Na cozinha, preparei um café forte e sentei-me à mesa. A mesma onde havia tomado café com meus pais por tantos anos. Pensei em minha mãe, deitada naquele leito de hospital, inconsciente da bomba relógio que estava prestes a explodir em nossa família. Talvez fosse melhor assim, que ela não presenciasse a vergonha que sua filha traria para todos. Decidi que precisava ir até a rodoviária, encontrar Gilberto antes que ele chegasse à casa da família ou ao hospital. Se conseguisse interceptá-lo, talvez pudesse convencê-lo a voltar para São Paulo, inventar alguma história sobre minha mãe ter melhorado repentinamente. Qualquer coisa para ganhar tempo, para adiar o inevitável. O ônibus de São Paulo chegaria às 10 horas.
Às 9h30, saí de casa dizendo à minha irmã Maria que ia ao hospital ver nossa mãe. Caminhei rapidamente até a rodoviária, um prédio pequeno e simples na entrada da cidade. Sentei-me em um banco de madeira desgastado, o coração batendo tão forte que achei que as pessoas ao redor poderiam ouvir. Os minutos se arrastavam. Cada barulho de motor me fazia sobressaltar, pensando que era o ônibus de Gilberto. Quando finalmente o vi chegando, aquele ônibus verde e amarelo da Aviação Cometa, senti um nó no estômago. Era o momento da verdade. Os passageiros começaram a descer. Famílias com crianças, trabalhadores, alguns estudantes. E então vi Gilberto, com sua mala de couro marrom, o mesmo terno azul marinho que usava em ocasiões especiais, olhando em volta, procurando por mim. Nossos olhares se encontraram. Ele sorriu, aquele sorriso caloroso que sempre me derretia. E eu, Deus me perdoe, sorri de volta, como se estivesse genuinamente feliz em vê-lo. Lola, meu amor. Ele me abraçou forte, beijou meu rosto. Como está sua mãe? Alguma melhora? Gilberto? Não esperava que viesse mesmo. Minha voz saiu trêmula. Mamãe está na mesma. Os médicos não são muito otimistas. Ele pegou minhas mãos entre as suas. Por isso vim. Você não deveria passar por isso sozinha. Estamos juntos, no melhor e no pior, lembra? Cada palavra de carinho era como uma faca em meu coração. Aqui estava um homem que havia cruzado centenas de quilômetros para estar ao meu lado em um momento difícil, sem saber que eu o traía há anos. Vamos tomar um café antes de ir para o hospital? Sugeri, desesperada para ganhar tempo, para pensar em como sair daquela situação. Caminhamos até uma pequena lanchonete perto da rodoviária. Durante todo o trajeto, meus olhos percorriam as ruas, temendo ver Marcelo ou algum conhecido que pudesse perguntar quem era o homem ao meu lado. Gilberto, alheio ao meu nervosismo, comentava sobre a viagem, sobre como a cidade era bonita, sobre como estava ansioso para conhecer minha família. No café, tentei convencê-lo de que não precisava ir ao hospital, que minha mãe estava muito mal e não podia receber visitas, que seria melhor esperar até o dia seguinte. Ele estranhou minha insistência. Lola, o que está acontecendo? Você parece nervosa. Tem algo que não está me contando sobre sua mãe? Não, não é isso. É só que as palavras faltaram. Como explicar? Como dizer que o problema não era minha mãe, mas o fato de que havia outro homem que me considerava sua noiva? Nesse momento, como em um pesadelo que se materializa, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Lola, é você mesma? Gelei. Era a Sônia, amiga de infância e vizinha da minha família. Virei-me lentamente, o coração quase parando. Sônia, que surpresa! Vim buscar minha tia que chegou de Belo Horizonte. Seus olhos curiosos se fixaram em Gilberto. E quem é esse moço? Antes que pudesse responder, Gilberto se levantou e estendeu a mão. Gilberto Oliveira, sou o marido da Lola. Vi o choque no rosto de Sônia. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu e fechou sem emitir som. Conhecia bem aquela expressão. Era de alguém que acabava de ouvir algo tão surpreendente que não sabia como reagir. Marido? Mas... Ela olhou para mim confusa. Pensei que você e o Marcelo... Marcelo? Gilberto virou-se para mim. Quem é Marcelo? O mundo começou a girar ao meu redor. Sentia o sangue fugindo do meu rosto, meus joelhos fraquejando. Era como se todas as mentiras que havia contado por anos estivessem se materializando ao meu redor, sufocando-me. É um amigo de infância, consegui balbuciar. Só isso. Sônia, percebendo que havia algo muito errado, murmurou uma desculpa e se afastou rapidamente. Mas o estrago estava feito. Vi a confusão no rosto de Gilberto, as perguntas se formando em seus olhos. Lola, o que está acontecendo aqui? Por que essa mulher ficou tão surpresa ao saber que sou seu marido? E quem é esse tal de Marcelo? Naquele momento percebi que não havia mais escapatória. A verdade, que havia enterrado sob anos de mentiras, estava emergindo, impossível de conter. Mas antes que pudesse responder, ouvi o sino da igreja batendo 11 horas. Lembrei que precisava ir ao hospital para o horário de visitas. Gilberto, temos que ir ver minha mãe agora.
Prometo explicar tudo depois. Ele assentiu, ainda confuso, mas disposto a adiar aquela conversa difícil devido à situação de minha mãe. Caminhamos em silêncio até o hospital, cada passo aproximando-me do que eu sabia seria o fim de tudo. Ao entrarmos no hospital, meu coração disparou ao ver meu irmão Antônio no corredor. Ele me viu, e então viu Gilberto ao meu lado. Franziu o senho, claramente sem entender quem era aquele estranho. Antônio, este é um amigo de São Paulo. Veio me dar apoio, disse rapidamente, evitando usar o nome de Gilberto ou mencionar nosso casamento. Meu irmão estendeu a mão, desconfiado. Antônio Pereira, irmão da Lola. Gilberto Oliveira. Houve uma pausa e então ele acrescentou: marido da Lola. Vi o choque no rosto de Antônio, a mesma expressão que havia visto em Sônia. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma enfermeira se aproximou. Vocês são da Dona Conceição? O médico quer falar com a família. Seguimos a enfermeira até uma pequena sala onde o Dr. Mendes nos aguardava. Era um homem de meia idade, com olheiras profundas e uma expressão cansada. A situação da Dona Conceição piorou durante a noite, disse ele sem rodeios. O pulmão direito está completamente comprometido e o esquerdo está começando a apresentar o mesmo quadro. Fizemos tudo o que podíamos, mas, bem, acho que devem se preparar para o pior. As palavras do médico caíram como pedras sobre nós. Antônio pediu para chamar os outros irmãos que estavam na cantina. Eu fiquei paralisada, dividida entre a dor de possivelmente perder minha mãe e o pavor do que estava prestes a acontecer com minha vida. Enquanto esperávamos os outros chegarem, Antônio olhava alternadamente para mim e para Gilberto, claramente tentando processar a informação que acabara de receber. Finalmente, não aguentando mais, ele me puxou para um canto. Lola, que história é essa? Quem é esse homem que diz ser seu marido? E o Marcelo? Antes que pudesse responder, ouvi vozes familiares no corredor. Meus outros irmãos estavam chegando, e com eles, como em um pesadelo que se materializa, estava Marcelo. Quando Marcelo entrou na sala, seus olhos imediatamente encontraram os meus. Sorriu, aquele sorriso confiante e carinhoso que sempre tinha para mim. Começou a caminhar em minha direção, provavelmente para me abraçar, para me confortar diante das más notícias sobre minha mãe. Foi nesse momento que Gilberto, que estava conversando com o médico, virou-se e viu Marcelo se aproximando de mim. Algo em minha expressão deve ter alertado-o, pois ele imediatamente veio para o meu lado, como que para me proteger. Lola, quem é esse? Perguntou Gilberto, sua voz misturando confusão e uma ponta de ciúme. Antes que pudesse responder, Marcelo chegou até nós. Olhou para Gilberto com curiosidade, depois para mim, esperando uma apresentação. Marcelo, este é Gilberto, de São Paulo. Consegui dizer, a voz quase sumindo. Ah, você trabalha para a família que emprega a Lola? Perguntou Marcelo inocentemente, estendendo a mão. Prazer em conhecê-lo. Sou Marcelo, noivo da Lola. O tempo pareceu congelar. Vi o rosto de Gilberto transformar-se. Primeiro confusão, depois choque, e finalmente uma compreensão horrorizada. Ele olhou para mim, os olhos pedindo que eu negasse, que explicasse, que dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas não havia explicação. Não havia desculpa. Apenas a verdade nua e crua. Eu havia enganado 2 homens, construído 2 vidas separadas, mentido para todos ao meu redor por anos. Noivo? A voz de Gilberto estava irreconhecível. Do que está falando? Lola é minha esposa há 6 anos. Foi a vez de Marcelo empalidecer. Olhou para mim, depois para Gilberto, depois para a aliança na mão esquerda de Gilberto, idêntica à que eu usava quando estava em São Paulo. Esposa! Do que está falando? Lola e eu estamos juntos há anos. Ela trabalha em São Paulo, mas sempre volta para mim. Estamos construindo nossa casa. Tenho as cartas que ela me escreveu, promessas que fez. A sala mergulhou em um silêncio pesado, quebrado apenas pelo som do relógio na parede. Todos os olhares se voltaram para mim. Meus irmãos, o médico, a enfermeira, Gilberto, Marcelo. Todos esperando uma explicação que eu não tinha como dar. É verdade? Perguntou Marcelo, sua voz tremendo. Você é casada com esse homem? Baixei os olhos,
incapaz de enfrentar seu olhar. Aquele simples gesto foi confirmação suficiente. O que se seguiu foi como uma cena de um filme de horror. Gritos, acusações, lágrimas. Marcelo saiu da sala como um furacão, derrubando uma cadeira no caminho. Gilberto ficou paralisado, como se tivesse levado um soco no estômago. Meus irmãos, divididos entre a preocupação com nossa mãe e o choque com a revelação, não sabiam como reagir. Antônio, sempre o mais pragmático, tomou controle da situação. Vamos nos concentrar em nossa mãe agora. Esse assunto da Lola pode esperar, mas o estrago estava feito. Quando finalmente fomos autorizados a entrar no quarto de minha mãe, Gilberto se recusou a me acompanhar. Ficou no corredor, sentado em um banco, o olhar perdido, como se tentasse processar tudo o que havia descoberto. Passei os próximos minutos ao lado do leito de minha mãe, segurando sua mão, sussurrando palavras de carinho que ela provavelmente não podia ouvir. Mas minha mente estava em outro lugar, dividida entre os dois homens cujos corações eu havia partido, entre as duas vidas que havia destruído com minhas mentiras. Quando saí do quarto, Gilberto havia desaparecido. Uma enfermeira me entregou um bilhete. Não consigo olhar para você agora. Voltarei para São Paulo. Não me procure. Voltei para casa como uma sonâmbula, incapaz de processar tudo o que havia acontecido. Meus irmãos mal falavam comigo, lançando-me olhares que misturavam desprezo e incompreensão. Na pequena cidade, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A filha da dona Conceição que tinha 2 maridos. A sem-vergonha que enganou a todos. A mulher que trouxe desonra para a família. Passei a noite em claro, esperando que Marcelo aparecesse, que me desse a chance de explicar, de pedir perdão. Mas ele não veio. Ninguém veio. Na manhã seguinte, a notícia que temíamos. Minha mãe havia falecido durante a madrugada. Sem recuperar a consciência, sem saber do escândalo que sua filha havia provocado, sem a chance de um último adeus. O velório foi um tormento. Fiquei em um canto da sala, afastada, sentindo o peso dos olhares de reprovação. Nem mesmo na hora da despedida final de minha mãe pude encontrar conforto no seio da família. Estava sozinha, isolada por uma muralha invisível de vergonha e julgamento. Marcelo não apareceu no velório. Nem Gilberto. Os 2 homens que haviam sido os pilares das minhas 2 vidas separadas estavam agora igualmente ausentes. Havia destruído tudo, perdido tudo. Após o enterro, quando voltamos para casa, meu irmão Antônio me chamou para uma conversa a sós. Seu rosto estava marcado pela dor da perda de nossa mãe, mas também por uma determinação fria. Lola, acho melhor você ir embora. Não há mais lugar para você aqui. O que você fez? Não tem perdão. Suas palavras, duras mas justas, caíram como martelo sobre mim. Não protestei, não argumentei. Sabia que ele estava certo. Havia trazido vergonha para a família em um momento de luto. Havia manchado o nome de nossa mãe com o meu comportamento indigno. Para onde vou? Perguntei, mais para mim mesma do que para ele. Isso não é problema meu. Volte para São Paulo, para seu marido, se ele ainda te aceitar, ou vá para qualquer outro lugar. Só não fique aqui. Naquela mesma tarde, com o coração pesado e uma pequena mala com o mínimo necessário, peguei o ônibus de volta para São Paulo. Deixava para trás não apenas o túmulo recém-fechado de minha mãe, mas também os estilhaços de todas as relações que havia destruído com minhas mentiras. A viagem foi longa e solitária. Horas intermináveis olhando pela janela do ônibus, vendo a paisagem mudar, as pequenas cidades dando lugar aos subúrbios e finalmente à metrópole. Cada quilômetro me afastava de Pedra Azul, mas não podia me afastar de mim mesma, da culpa que carregava, do arrependimento que me consumia. Cheguei a São Paulo já à noite. Tomei um táxi até nosso apartamento no Belém, rezando para que Gilberto estivesse lá, para que me desse a chance de explicar, de implorar por perdão. Mas quando cheguei, descobri que a fechadura havia sido trocada. Minhas coisas estavam em caixas na portaria. O síndico, evitando me olhar nos olhos, entregou um envelope com algum dinheiro e um bilhete curto. Isso é tudo que você vai receber de mim. Não me procure mais. Ali estava eu, aos 26 anos, sem casa, sem família, sem marido, sem noivo.
Tudo o que havia construído em minha vida, as relações, os planos, as promessas, tudo desmoronado por causa das minhas próprias mentiras. Passei aquela noite em um hotel barato perto da rodoviária. Sentada na cama dura, olhando para o teto descascado, chorei até não ter mais lágrimas. Chorei por minha mãe, que havia partido sem que eu pudesse me despedir adequadamente. Chorei por Gilberto e Marcelo, os dois homens bons cujos corações eu havia partido. Chorei por minha família, pela vergonha que havia trazido a todos. E, finalmente, chorei por mim mesma, pela mulher perdida em que havia me tornado. No dia seguinte, com os olhos inchados e a alma pesada, fui até a loja onde trabalhava. Talvez pudesse manter meu emprego, recomeçar de alguma forma, encontrar um novo lugar para morar. Mas assim que entrei, percebi pelos olhares dos colegas que a notícia já havia chegado até ali. O gerente, amigo de Gilberto, me chamou em sua sala. Lola, sinto muito, mas seus serviços não são mais necessários aqui. Nem perguntei o motivo. Sabia muito bem por quê. Em uma semana, havia perdido minha mãe, meus 2 relacionamentos, minha família, meu emprego, meu lar. Tudo por causa das minhas mentiras, do meu egoísmo, da minha fraqueza. Saí da loja sem rumo, carregando apenas minha bolsa e o peso da culpa. Caminhei sem destino pelas ruas de São Paulo, uma entre milhões, mas completamente sozinha. Naquele momento, achei que minha vida havia acabado. Não via saída, não via futuro. Só culpa, vergonha e arrependimento. Naquela tarde de 1966, após ser demitida da loja onde trabalhava, me vi completamente sozinha nas ruas de São Paulo. Tinha apenas o dinheiro que Gilberto havia deixado no envelope, algumas roupas em uma mala desgastada e a vergonha que carregava como um peso invisível sobre os ombros. Não tinha para onde ir, não tinha com quem contar. Caminhei sem rumo pelas ruas movimentadas, observando as pessoas que passavam apressadas, todas com um destino, todas com um propósito, menos eu. A noite se aproximava e precisava encontrar um lugar para dormir. Acabei em uma pequena pensão no bairro do Brás, um estabelecimento modesto frequentado principalmente por trabalhadores e viajantes de passagem. "Quanto tempo a senhora pretende ficar?" perguntou a proprietária, uma senhora italiana de rosto severo. "Não sei ao certo, talvez uma semana, até encontrar outro lugar." Paguei adiantado pelos 7 dias e me instalei em um quarto minúsculo no final do corredor. Uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma mesinha compunham todo o mobiliário. Pela janela estreita, via apenas a parede do prédio vizinho. Sentada na beira daquela cama desconhecida, comecei a fazer um balanço da minha situação. Tinha dinheiro suficiente para sobreviver algumas semanas, talvez um mês, se economizasse ao máximo. Depois disso, precisaria encontrar trabalho. Não podia voltar para Pedra Azul, não podia procurar Gilberto. Estava sozinha, verdadeiramente sozinha, pela primeira vez na vida. A realidade da minha situação caiu sobre mim como uma avalanche. Chorei por horas, abraçada ao travesseiro para abafar os soluços. Chorei pela mãe que havia perdido, pelos homens que havia magoado, pela família que havia envergonhado. Mas, principalmente, chorei pela pessoa em que havia me transformado. Alguém capaz de mentir, enganar e ferir pessoas que só me ofereceram amor e confiança. Quando as lágrimas finalmente secaram, uma estranha calma me envolveu. Uma clareza que só vem quando tocamos o fundo do poço. Ali, naquele quarto desconhecido, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais seria aquela pessoa. Nunca mais mentiria. Nunca mais enganaria. Nunca mais feriria quem me amasse. Se conseguisse reconstruir minha vida, seria sobre alicerces de verdade e honestidade. Na manhã seguinte, comecei minha busca por trabalho. São Paulo, em 1966, era uma cidade em pleno crescimento, com oportunidades surgindo a cada esquina. Mas para uma mulher sem referências, sem endereço fixo, sem contatos, as portas se fechavam uma após a outra. Experiência? Trabalhei como balconista em uma loja de tecidos. Referências? Não tenho no momento. E assim terminavam as entrevistas. Após uma semana de buscas infrutíferas, meu dinheiro começava a escassear e o prazo na pensão estava chegando ao fim.
Foi quando, em um domingo, sentada em um banco da Praça da Sé, notei uma senhora idosa tentando carregar sacolas de compras. Instintivamente, levantei-me para ajudá-la. Muito obrigada, minha filha. Essas pernas já não são mais as mesmas e meus braços menos ainda. Seu nome era Dona Aurora, uma viúva de 70 anos que morava sozinha em um apartamento pequeno no centro. Durante o curto trajeto até sua casa, conversamos sobre banalidades. Ela me contou sobre o filho que morava no Rio de Janeiro, sobre como era difícil manter a casa sozinha, sobre como sentia falta de companhia. Quando chegamos ao seu prédio, ela insistiu para que eu subisse e tomasse um café. O apartamento era simples, mas impecavelmente limpo e organizado. Fotografias em porta-retratos contavam a história de uma vida longa, casamento, filhos, netos. E você, minha filha? O que faz da vida? Hesitei. Por um momento, senti o impulso de criar uma história elaborada, de me apresentar como alguém diferente de quem eu era. O velho hábito da mentira quase tomou conta, mas então lembrei da promessa que havia feito a mim mesma. Na verdade, Dona Aurora, estou passando por um momento difícil. Perdi meu emprego, não tenho família em São Paulo, estou quase sem dinheiro e procurando trabalho desesperadamente. Seu olhar não demonstrou pena nem julgamento, apenas uma compreensão serena que só os muito vividos possuem. Sabe cozinhar? Limpar? Cuidar de uma casa? Sim, aprendi tudo isso com minha mãe. Pois então tenho uma proposta. Estou precisando de alguém que me ajude com a casa e me faça companhia. Não posso pagar muito, mas ofereço quarto e comida além de um pequeno salário. O que acha? Foi assim que encontrei meu primeiro porto seguro após a tempestade que havia destruído minha vida. Mudei-me para o pequeno quarto de empregada no apartamento de Dona Aurora na semana seguinte. O espaço era ainda menor que o da pensão, mas para mim parecia um palácio. Um lugar para recomeçar. Uma chance que não merecia, mas que havia recebido mesmo assim. Minha rotina com Dona Aurora era simples. Acordava cedo, preparava o café da manhã, fazia a limpeza da casa, lavava e passava roupas, cuidava das compras, cozinhava. À tarde, quando tudo estava em ordem, sentávamos juntas na pequena varanda para tomar chá e conversar. Ela me contava histórias de sua longa vida, de como conheceu o marido durante a guerra, de como criou os filhos em tempos difíceis. Eu ouvia atentamente, absorvendo a sabedoria daquela mulher que havia enfrentado perdas e dificuldades sem perder a doçura. Nas primeiras semanas, falei pouco sobre mim. A vergonha ainda era forte demais, mas Dona Aurora tinha um jeito gentil de fazer perguntas, de demonstrar interesse sem ser invasiva. Aos poucos, comecei a me abrir. Em uma tarde de chuva, quase 2 meses após ter ido morar com ela, contei toda a minha história. Sem omitir nada, sem tentar justificar o injustificável. Falei sobre meus 2 relacionamentos simultâneos, sobre as mentiras que sustentei por anos, sobre como tudo desabou tragicamente no leito de morte de minha mãe. Esperei ver em seus olhos o mesmo julgamento, a mesma condenação que havia visto nos olhos da minha família. Mas o que encontrei foi algo diferente. Não aprovação, certamente, mas uma compreensão que transcendia o julgamento simples. Sabe, Lola, todos cometemos erros, alguns pequenos, alguns enormes. O que define nosso caráter não são os erros que cometemos, mas o que fazemos depois deles. Como nos levantamos, como buscamos reparação, como aprendemos e crescemos. Suas palavras foram como um bálsamo para minha alma ferida. Não me absolviam da culpa. Nada poderia fazer isso, mas me ofereciam uma perspectiva que eu não havia considerado. A possibilidade de redenção através das ações futuras, não apenas o arrependimento pelo passado. Os meses se transformaram em anos. Minha vida com Dona Aurora estabeleceu-se em uma rotina confortável. O pequeno salário que recebia guardava quase integralmente. Não tinha onde gastar, não tinha luxos, não tinha vícios. Aos domingos, meu dia de folga, comecei a frequentar uma pequena igreja próxima. Não por obrigação ou tradição, como fazia em Pedra Azul, mas por uma necessidade genuína de encontrar paz espiritual, de buscar um caminho para o perdão, dos outros e de mim mesma. Em 1968, quase 2 anos após ter chegado à casa de Dona Aurora, ela sofreu uma queda.
Nada grave, mas o suficiente para que o filho, Renato, viesse do Rio de Janeiro para visitá-la. Era um homem na casa dos 40 anos, viúvo, como descobri depois, com 2 filhos já adolescentes. Sua preocupação com a mãe era evidente, assim como sua gratidão por meus cuidados com ela. Não sei o que seria dela sem você, Lola. Agradeço muito por tudo o que faz. Durante sua estadia de uma semana, Renato e eu conversamos bastante. Ele me contou sobre seu trabalho como engenheiro, sobre os desafios de criar 2 filhos sozinho após a morte da esposa. Não sei se Dona Aurora havia contado a ele sobre meu passado, mas se o fez, ele nunca demonstrou saber. Antes de partir, Renato fez uma sugestão que mudaria mais uma vez o rumo da minha vida. Lola, você tem potencial para muito mais do que ser apenas uma empregada doméstica. Já pensou em estudar? Em aprender uma profissão? A ideia nunca havia me ocorrido. Na minha mente, já estava condenada a uma vida de servidão, uma penitência autoimposta pelos meus erros passados. Estudar? Mas como? Não tenho dinheiro nem tempo. Existem cursos noturnos. Mamãe me disse que você é inteligente e dedicada. Poderia fazer um curso técnico, talvez algo relacionado à costura, já que tem habilidade com isso. A semente estava plantada. Nas semanas seguintes, com um incentivo constante de Dona Aurora, comecei a pesquisar cursos noturnos de corte e costura. Encontrei um no Senac, não muito longe de onde morávamos. O valor era acessível, especialmente com as economias que havia acumulado nos últimos anos. Vá em frente, minha filha, incentivou Dona Aurora quando apresentei a ideia. Reorganizaremos nossos horários. Você faz o serviço durante o dia e à noite vai estudar. É um investimento no seu futuro. E assim, aos 28 anos, voltei a estudar. 3 noites por semana, após deixar o jantar pronto, e Dona Aurora confortavelmente instalada em sua poltrona favorita com um livro, caminhava até o Senac para meu curso de corte e costura. No início, sentia-me deslocada entre as alunas mais jovens, mas logo minha dedicação e a habilidade que havia herdado de minha mãe me destacaram na turma. O curso durou 1 ano. Aprendi técnicas avançadas de costura, modelagem, acabamento, tipos de tecido, tendências de moda. Cada nova habilidade adquirida era uma pequena vitória, um tijolo na reconstrução da minha autoestima. Formei-me com distinção em 1969. Dona Aurora, apesar da idade avançada, fez questão de comparecer à cerimônia de formatura. Renato veio especialmente do Rio de Janeiro para a ocasião, trazendo os filhos. Era a primeira vez em anos que me sentia parte de algo, que experimentava um senso de realização legítima. E agora? Quais são seus planos? Perguntou Renato durante o pequeno jantar de comemoração que preparei. Não sei bem. Talvez procurar trabalho em algum ateliê de costura? Ou talvez começar seu próprio negócio, sugeriu ele. Pequeno no início. Talvez fazer ajustes e pequenas peças sob medida. Você poderia usar o quarto de visitas aqui do apartamento que nunca é usado. Mamãe já concordou. Olhei para Dona Aurora, surpresa. Ela sorriu, aquele sorriso sábio e gentil que havia se tornado meu farol nos últimos anos. O quarto está lá, vazio, juntando poeira. Melhor que seja usado para algo produtivo. Foi assim que, aos 29 anos, comecei meu pequeno negócio de costura. No início, eram apenas pequenos consertos e ajustes para vizinhos do prédio e pessoas da redondeza. Dona Aurora, com seu amplo círculo de amigas idosas, tornou-se minha maior divulgadora. Aos poucos, a clientela foi crescendo. Comecei a fazer também peças sob medida, blusas, saias, vestidos simples. Em 1970, quase 4 anos após a tragédia que havia destruído minha vida anterior, sentia-me finalmente em um caminho de reconstrução. Não era mais apenas a empregada de Dona Aurora, embora continuasse cuidando dela e da casa com o mesmo zelo. Era também uma profissional, uma mulher com habilidades valorizadas, com um pequeno negócio em crescimento. Nessa época, comecei a pensar na família que havia deixado para trás. A dor e a vergonha ainda estavam lá, mas não tão agudas como antes. Perguntava-me como estariam meus irmãos, se ainda pensavam em mim, se algum dia poderiam me perdoar. Em uma noite de outono, sentada na pequena escrivaninha do meu quarto,
Escrevi minha primeira carta para casa desde que havia saído de Pedra Azul em desgraça. Não para meu irmão Antônio, que havia me expulsado. Sabia que ele provavelmente rasgaria a carta sem ler. Mas para Maria, minha irmã caçula, que sempre havia sido a mais doce, a mais compreensiva. A carta era simples, contava onde estava, o que estava fazendo, como vivia modestamente. Não tentei justificar meus atos. Sabia que não havia justificativa. Apenas expressei meu profundo arrependimento e perguntei como estavam todos. 3 semanas se passaram sem resposta. Concluí que, como esperado, a ferida ainda estava aberta demais. O ressentimento ainda forte demais. Aceitei essa realidade com uma resignação que vinha aprendendo a cultivar. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Então, em uma manhã comum, o carteiro trouxe um envelope endereçado a mim. Reconheci imediatamente a caligrafia de Maria. Com as mãos tremendo, abri a carta. Lola, recebi sua carta. Não foi fácil decidir se deveria responder. O que você fez machucou toda a família profundamente. Papai faleceu ano passado, sem nunca ter se recuperado da vergonha que sentiu com tudo o que aconteceu. Os meninos ainda falam de você com raiva. Eu também sofri muito, mas não consigo odiar você como eles. Estou casada agora com um bom homem. Temos um filho pequeno. A vida segue. Não sei se algum dia nossa família poderá perdoar você completamente. Algumas feridas são profundas demais, mas eu queria que soubesse que ainda penso em você, nas coisas boas que vivemos antes de tudo isso acontecer. Maria. Li e reli aquela carta inúmeras vezes. Era fria, distante, mas era algo. Uma porta entreaberta, um fio tênue de conexão com a família que havia perdido. Respondi imediatamente, agradecendo por ela ter me escrito, falando de meu arrependimento sincero, pedindo que desse meu endereço aos outros irmãos, caso quisessem também me escrever. Ninguém mais escreveu. Apenas Maria, uma vez por ano, enviava um cartão de Natal com algumas linhas breves sobre como estavam todos. Era pouco, muito pouco, mas era o único laço que me restava com meu passado, com minhas raízes. A vida continuou seu curso. Meu pequeno negócio de costura prosperava modestamente. Havia comprado uma máquina de costura melhor, ampliado minha clientela para além da vizinhança imediata. Dona Aurora, agora com mais de 75 anos, começava a mostrar sinais mais evidentes da idade, precisando de cuidados cada vez mais constantes. Renato visitava com mais frequência, preocupado com a saúde da mãe. Durante essas visitas, nossa amizade se fortaleceu. Ele me via não apenas como a cuidadora de sua mãe, mas como uma pessoa por quem tinha genuíno apreço e respeito. Nunca houve nada romântico entre nós. Ambos carregávamos histórias demais, cicatrizes demais para isso. Mas havia uma confiança, uma cumplicidade que se desenvolveu naturalmente. Em 1971, Dona Aurora sofreu um derrame. Não foi grave, mas deixou sequelas, dificuldade para falar, fraqueza no lado direito do corpo. Os médicos recomendaram cuidados constantes. Renato considerou levá-la para o Rio, para morar com ele, mas ela se recusou veementemente. Meu lugar é aqui, no apartamento onde vivi com seu pai, onde criei meus filhos, e tenho a Lola para cuidar de mim. E assim fiz, reduzindo significativamente meu trabalho de costura para dedicar mais tempo aos cuidados com Dona Aurora. Não me importava. Devia a ela muito mais do que poderia retribuir. Havia me acolhido quando ninguém mais o faria. Havia me dado não apenas um teto e comida, mas dignidade, propósito, uma chance de redenção. Os meses seguintes foram de adaptação à nova realidade. Aprendi a auxiliar Dona Aurora em suas limitações, a interpretar suas tentativas de fala, a antecipar suas necessidades. Era um trabalho exaustivo, mas feito com amor e gratidão. Renato, reconhecendo minha dedicação, insistiu em aumentar meu salário, apesar dos meus protestos. Você abriu mão do seu negócio para cuidar da mamãe em tempo integral. É justo que seja compensada adequadamente. Foi um período de introspecção profunda para mim. Cuidar de alguém dependente, frágil, me fez refletir sobre a natureza do amor verdadeiro. Não o amor romântico que havia confundido e deturpado em minha juventude,
mas o amor como serviço, como entrega, como abnegação. Nos momentos de quietude, quando Dona Aurora dormia e o apartamento mergulhava em silêncio, eu pensava em Gilberto e Marcelo. Onde estariam? Teriam encontrado a felicidade? Teriam formado novas famílias? Teriam me perdoado? Ou ainda carregavam a mágoa pelo que fiz? Não tinha respostas para essas perguntas e sabia que provavelmente nunca teria. Alguns capítulos da vida precisam ser fechados sem um final claro. Algumas feridas cicatrizam deixando marcas que nunca desaparecem completamente. O que sabia com certeza é que não era mais a mesma pessoa que havia construído sua vida sobre mentiras. Aos 31 anos, após 5 anos de reconstrução paciente, havia aprendido o valor da verdade, da honestidade, da integridade. Havia aprendido que a redenção não vem de grandes gestos, mas da constância das pequenas escolhas diárias, do compromisso contínuo com uma vida mais elevada, mais digna. A trajetória havia sido dolorosa, repleta de perdas irreparáveis. Mas, de alguma forma, sentia que estava no caminho certo, que cada dia era uma oportunidade de ser um pouco melhor, de reparar um pouco mais o dano que havia causado no mundo. O que eu não sabia, naquele momento, é que a vida ainda reservava surpresas, encontros inesperados, chances de redenção que eu jamais poderia imaginar. Mas isso, meus queridos, é assunto para a próxima parte da minha história. No final de 1971, a saúde de Dona Aurora, que já estava frágil, começou a deteriorar rapidamente. Os médicos falavam em idade avançada e desgaste natural, aquelas expressões genéricas que usamos quando a vida simplesmente começa a se despedir. Eu dedicava meus dias integralmente aos seus cuidados, vendo aquela mulher extraordinária que havia me estendido a mão quando eu mais precisava, definhar lentamente diante dos meus olhos. Renato vinha a São Paulo a cada 2 semanas, passando os finais de semana conosco. Em uma dessas visitas, em março de 1972, tivemos uma conversa que nunca esquecerei. Estávamos na pequena cozinha do apartamento, tomando café depois que Dona Aurora havia adormecido. Lola, preciso lhe agradecer. Sei que não é fácil cuidar de uma pessoa idosa e doente. Você tem sido mais do que uma simples empregada para minha mãe. Tem sido uma companheira, uma amiga. Baixei os olhos, constrangida com o elogio. Não me agradeça, Renato. Devo tudo a ela. Quando cheguei aqui, estava completamente perdida. Dona Aurora me deu muito mais do que um teto. Me deu uma chance de recomeçar, de recuperar minha dignidade. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que havia herdado da mãe. Ainda assim, quero que saiba que reconheço o seu sacrifício, e quero que saiba também que quando... Ele hesitou, a voz embargando. Quando o inevitável acontecer, você não ficará desamparada. Este apartamento é pequeno, mas tem valor. Quando for vendido, parte do dinheiro será seu. Fiquei chocada com aquela promessa inesperada. Renato, não posso aceitar. Não cuido de sua mãe por interesse. Faço por gratidão, por carinho sincero. Eu sei disso. É exatamente por isso que quero garantir seu futuro. Mamãe já deixou tudo organizado no testamento. Foi ideia dela, não minha. Aquela conversa me deixou pensativa por dias. Nunca havia considerado o depois. Toda a minha vida nos últimos 6 anos girava em torno de Dona Aurora, de seus cuidados, de nossa rotina compartilhada. A perspectiva de sua partida, além da dor emocional, trazia uma incerteza sobre meu próprio destino. Em maio daquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta de Maria, minha irmã caçula, fora da época habitual do Natal. Abri o envelope com apreensão, temendo más notícias. Querida Lola, espero que esta carta a encontre bem. Escrevo para compartilhar uma notícia importante. Estou grávida do meu 2º filho. A família está crescendo. Sei que faz muito tempo que nos falamos apenas por cartas breves. Penso que talvez seja a hora de mudar isso. Se você quiser, se tiver coragem, gostaria de te ver. Venha me visitar em setembro, quando o bebê nascer. Não posso prometer que os outros estarão prontos para te receber, mas eu estou. Com carinho, Maria. Quando terminei de ler, estava soluçando incontrolavelmente. Era a primeira vez em 6 anos que alguém da minha família explicitamente me convidava para voltar.
Era uma porta se abrindo, uma chance de redenção que nunca pensei que teria. Respondi imediatamente, com lágrimas borrando a tinta enquanto escrevia. Sim, iria visitá-la em setembro. Sim, tinha coragem para enfrentar o que viesse. Sim, ansiava por ver seu rosto novamente, conhecer seus filhos, tentar reconstruir ao menos uma parte dos laços que havia destruído. Mas a vida, como sempre, tinha seus próprios planos. Em julho, Dona Aurora sofreu outro derrame, muito mais grave que o anterior. Passei dias e noites ao lado de sua cama no hospital, segurando sua mão, sussurrando palavras de conforto que não sabia se ela podia ouvir. Renato veio imediatamente com os filhos e juntos montamos um esquema de revezamento para que ela nunca ficasse sozinha. Uma semana depois da internação, em uma madrugada silenciosa, Dona Aurora partiu serenamente durante o sono. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão. Senti o momento exato em que sua respiração se tornou mais suave, depois cessou. Não houve sofrimento, não houve luta. Apenas paz. O funeral foi pequeno, como ela teria desejado. Amigos próximos, alguns vizinhos, Renato e os filhos. E eu. Chorei não apenas pela perda de minha benfeitora, mas pela primeira pessoa que havia me mostrado o caminho da redenção através da bondade. Nas semanas seguintes, Renato cuidou de todos os trâmites legais. Como havia prometido, o apartamento foi vendido e, para minha surpresa, Dona Aurora havia realmente deixado em testamento uma parte considerável para mim. Para Lola Pereira, que trouxe luz aos meus últimos anos e cuidou de mim com amor de filha. Pela primeira vez em muitos anos, me vi com algum dinheiro, com possibilidades. Poderia alugar um pequeno apartamento, retomar meu negócio de costura, talvez até expandir. Mas antes disso, havia uma promessa a cumprir, uma visita importante a fazer. Em setembro de 1972, exatamente 6 anos após o fatídico dia em que minha vida desmoronou, peguei o ônibus para Minas Gerais. Desta vez, não como a jovem cheia de sonhos que havia partido, nem como a mulher desesperada que havia fugido em desgraça, mas como alguém que havia passado por um longo deserto de arrependimento e reconstrução. A viagem foi longa e angustiante. A cada quilômetro que me aproximava de Pedra Azul, meu coração batia mais forte. O que encontraria lá? Como seria recebida? Será que Maria mudaria de ideia? Será que enfrentaria o desprezo de outros moradores que ainda se lembrassem do escândalo de 6 anos atrás? Quando o ônibus finalmente chegou à pequena rodoviária de Pedra Azul, eu estava exausta física e emocionalmente. Desci com minhas 2 malas. Uma com roupas, outra com presentes que havia comprado para Maria, seu marido e os filhos. Olhei em volta, procurando por minha irmã caçula. E lá estava ela, com um bebê recém-nascido nos braços e um menino de uns 5 anos ao lado, segurando sua saia. Nossos olhares se encontraram através da pequena multidão. Ela sorriu, um sorriso hesitante, nervoso, mas real. E eu soube, naquele momento, que por mais difícil que fosse o caminho pela frente, havia esperança. Caminhei lentamente até ela, cada passo parecendo levar uma eternidade. Quando finalmente ficamos frente a frente, houve um momento de hesitação, como se nenhuma de nós soubesse exatamente o que fazer, o que dizer. Maria, minha voz saiu quase como um sussurro. Lola, ela ajeitou o bebê em um braço e estendeu o outro para mim. Não era exatamente um abraço, mas era um convite, uma abertura. O pequeno ao seu lado me olhava com curiosidade. Quem é ela, mamãe? Esta é sua tia Lola, Pedro, minha irmã que mora em São Paulo. Tia Lola. Aquelas simples palavras fizeram meu coração se apertar. Eu era tia. Tinha sobrinhos que nem conhecia. Uma parte da minha família que havia crescido sem mim. Maria me levou para sua casa, uma construção simples mas aconchegante nos arredores da cidade. Seu marido, José, estava no trabalho, mas havia sido avisado da minha visita. Durante o trajeto, conversamos sobre banalidades, o tempo, a viagem, o bebê recém-nascido que ela havia chamado de Ana. Já na casa, depois que as crianças foram dormir, finalmente tivemos a conversa que realmente importava. Sentadas à mesa da cozinha, com xícaras de chá à nossa frente, Maria me olhou diretamente nos olhos. — Por que você veio, Lola? Não era uma pergunta hostil, apenas direta.
típico de Maria, que mesmo sendo a caçula, sempre havia sido a mais franca da família. Porque você me convidou, respondi simplesmente. E porque precisava enfrentar o passado. Precisava tentar consertar pelo menos uma pequena parte do estrago que causei. Ela assentiu, pensativa. Você sabe que não será fácil, não é? Antônio, Joaquim, os outros, eles ainda estão muito magoados. Papai morreu sem nunca ter superado a vergonha. E a cidade... Bem, as pessoas têm memória longa por aqui. Eu sei. Não espero que tudo se resolva de uma hora para outra. Na verdade, não espero que se resolva completamente um dia. Só queria... não sei. Talvez mostrar que mudei. Que aprendi com meus erros. Que estou tentando ser uma pessoa melhor. Maria estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Foi o primeiro gesto verdadeiramente caloroso entre nós desde que nos reencontramos. Estou feliz que tenha vindo, Lola. De verdade. Não sei como os outros vão reagir, mas eu precisava te ver, saber como está, apresentar meus filhos a você. Aquela noite, deitada no pequeno quarto de hóspedes da casa de Maria, refleti sobre como os caminhos da vida são misteriosos. 6 anos atrás, havia saído daquela cidade em desgraça, carregando o peso da vergonha e da culpa. Agora, estava de volta, ainda carregando esse peso, mas também com a esperança de reconciliação, por menor que fosse. Os dias seguintes foram de adaptação lenta. José, o marido de Maria, mostrou-se surpreendentemente receptivo à minha presença. Pedro, meu sobrinho mais velho, rapidamente se afeiçoou à tia Lola de São Paulo, especialmente depois que abri a mala de presentes. O bebê Ana tornou-se minha alegria diária. Embalar aquela criança inocente, que não conhecia nada do meu passado, era como um bálsamo para minha alma. No 4º dia de minha visita, Maria sugeriu que fôssemos visitar o túmulo de nossos pais. Acho que está na hora, Lola. Você não teve chance de se despedir de papai e a despedida de mamãe foi horrível, completei. O pior momento da minha vida. Caminhamos juntas, até o pequeno cemitério nos arredores da cidade. Era um lugar simples, com túmulos modestos cobertos de flores silvestres. Maria me guiou até um canto sob uma árvore frondosa. Ali, lado a lado, estavam as lápides de nossos pais. Ajoelhei-me diante delas, as lágrimas correndo livremente pelo meu rosto. Me perdoem, sussurrei. Me perdoem por tudo. Maria colocou a mão em meu ombro, um gesto silencioso de solidariedade. Ficamos ali por um longo tempo, cada uma imersa em suas próprias memórias e pensamentos. Na volta para casa, Maria fez um anúncio que me pegou de surpresa. Nossos irmãos virão para o jantar amanhã. Antônio, Joaquim, Teresa e seus respectivos cônjuges. Quis avisá-los da sua visita pessoalmente, não por telefone. Senti um frio na espinha. Estava preparada para esse confronto? Para enfrentar Antônio, que havia me expulsado da cidade? Para ver nos olhos dos meus irmãos o julgamento, a condenação? Eles sabem que estarei lá? Perguntei, a voz trêmula. Sabem. Não vou mentir, Lola. Não estão exatamente entusiasmados, mas aceitaram vir e isso já é um começo. Passei o dia seguinte em estado de ansiedade constante. Ajudei Maria com os preparativos para o jantar, cozinhando alguns dos pratos favoritos da família, como havia aprendido com nossa mãe. Era uma forma de homenagem, de conexão com o passado, talvez até uma tentativa inconsciente de agradar, de ser aceita novamente. Quando a campainha tocou às 7 da noite, meu coração quase parou. Maria foi atender, enquanto eu permaneci na cozinha, paralisada pelo medo e pela expectativa. Ouvi vozes no corredor, cumprimentos sendo trocados, o choro do bebê, risadas nervosas. E então, silêncio. Sabia que era o momento. Respirei fundo, ajeitei o vestido simples que havia escolhido com tanto cuidado e entrei na sala. 4 pares de olhos se voltaram para mim. Antônio, agora com cabelos grisalhos e rugas profundas ao redor dos olhos. Joaquim, mais corpulento do que eu lembrava, mas com o mesmo olhar gentil. Teresa, a mais velha das minhas irmãs, com uma expressão difícil de decifrar. E seus cônjuges, pessoas que eu mal conhecia ou nunca havia visto. Por um momento, ninguém disse nada.
O ar estava tão carregado de tensão que quase podia tocá-lo. Foi Teresa quem quebrou o silêncio. Você está diferente, Lola. Não era uma acusação, apenas uma constatação. E estava certa. Eu estava diferente. Não apenas fisicamente, com os primeiros fios brancos aparecendo em meu cabelo e linhas de expressão marcando meu rosto. Estava diferente por dentro, transformada pelos anos de arrependimento, reconstrução e reflexão. Estou, respondi simplesmente. Todos nós estamos, eu acho. Joaquim deu um passo à frente, os olhos marejados. Senti sua falta, irmãzinha. E então, para minha completa surpresa, ele me abraçou. Um abraço forte, genuíno, que desencadeou algo dentro de mim. Uma comporta que se abriu, liberando 6 anos de lágrimas contidas. Chorei em seu ombro como uma criança, incapaz de articular palavras, apenas sentindo o alívio de ser tocada, aceita, ainda que minimamente, por alguém da minha família além de Maria. Teresa se aproximou em seguida, mais reservada, mas também me abraçou brevemente. Apenas Antônio permaneceu distante, observando a cena com uma expressão impassível. O jantar que se seguiu foi uma mistura de momentos constrangedores e pequenas aberturas. Conversamos sobre temas seguros, o tempo, as crianças, os acontecimentos recentes na cidade. Ninguém mencionou o passado, o escândalo, os 6 anos de separação. Era como se todos tivéssemos feito um acordo tácito de adiar essa conversa difícil, de permitir que primeiro nos reconectássemos como pessoas, como família. Foi só depois que todos já haviam partido, quando ajudava Maria a lavar a louça, que finalmente perguntei: ele ainda me odeia, não é? Antônio, Maria suspirou, enxugando um prato com cuidado. Antônio não odeia você, Lola. Ele apenas não sabe como lidar com o que aconteceu. Foi ele quem mais sofreu com tudo, sabe? Como o mais velho, sentiu que era sua responsabilidade manter a honra da família. Quando tudo aconteceu, ele se culpou por não ter percebido antes, por não ter impedido. Aquela revelação me pegou de surpresa. Nunca havia considerado como meus atos haviam afetado meu irmão mais velho dessa maneira. Como ele poderia ter se sentido responsável por algo que era inteiramente minha culpa. Ele vai precisar de tempo, continuou Maria. Mais tempo que os outros. Mas o fato de ter vindo hoje, isso já é algo, não acha? Ela estava certa. Era um começo, por menor que fosse. Um primeiro passo no longo caminho da reconciliação. Os dias se transformaram em semanas. Minha visita de alguns dias se estendeu por 1 mês. Aos poucos, fui me reintegrando à vida familiar, conhecendo melhor meus sobrinhos, reaproximando-me dos meus irmãos um a um. Teresa começou a vir regularmente para tomar café. Joaquim me convidou para visitar sua loja de materiais de construção, apresentando-me com orgulho aos funcionários como minha irmã de São Paulo. Apenas Antônio mantinha distância, embora já não fosse mais abertamente hostil. Foi durante essa estadia prolongada que tomei uma decisão que mudaria novamente o rumo da minha vida. Percebi que precisava, ficar mais perto da minha família. Os laços que estávamos reconstruindo lentamente eram preciosos demais para serem mantidos apenas por cartas ocasionais e visitas raras. Estou pensando em me mudar para cá, confessei a Maria em uma tarde tranquila. Não necessariamente para Pedra Azul, sei que seria difícil demais com todas as memórias e as pessoas que ainda se lembram. Mas talvez para Montes Claros? É perto o suficiente para visitar com frequência, grande o suficiente para recomeçar. Maria ficou surpresa, mas visivelmente feliz com a ideia. Seria maravilhoso ter você por perto, Lola. Pedro e Ana adorariam ter a tia mais presente. E você? O que faria lá? Tenho algum dinheiro guardado. Poderia abrir um pequeno ateliê de costura, como fazia em São Paulo. Talvez até dar aulas, passar adiante o que aprendi. O plano começou a tomar forma. Usei parte da herança que Dona Aurora havia me deixado para comprar uma pequena casa em Montes Claros, a cerca de 1 hora de Pedra Azul. Era uma construção simples, com 2 quartos, sala, cozinha e um espaço perfeito para montar meu ateliê. Mudei-me oficialmente em novembro de 1972, marcando o início de mais um recomeço. Os primeiros meses foram de adaptação.
Precisei construir uma clientela do zero, fazendo pequenos trabalhos por preços módicos para me estabelecer. Aos poucos, a qualidade do meu trabalho começou a ser reconhecida. Esposas de comerciantes, professoras, senhoras da sociedade local passaram a me procurar para roupas sob medida. Visitava Maria e sua família em Pedra Azul a cada 2 semanas. Ocasionalmente, encontrava-me também com Teresa e Joaquim. Antônio continuava distante, embora Maria me contasse que ele sempre perguntava sobre mim, sobre como estava me saindo em Montes Claros. Foi em uma dessas visitas, quase 1 ano após meu retorno a Minas, que Maria me surpreendeu com uma informação que fez meu coração disparar. Lola, preciso te contar algo. Não sei se é uma boa ideia, mas sinto que você tem o direito de saber. Ela hesitou, claramente desconfortável. Marcelo está de volta à cidade. Marcelo. O nome que por anos havia evitado até pensar. O homem cujo coração havia partido tão cruelmente. Senti um misto de emoções. Medo, vergonha, curiosidade, uma pontada inexplicável de algo que não sabia nomear. Ele sabe que estou morando perto? Que venho visitar com frequência? Acho que sim. Pedra Azul continua sendo uma cidade pequena, as notícias correm. Ele voltou há 2 meses, depois de anos trabalhando em Belo Horizonte. Comprou a antiga marcenaria do Sr. Gomes e está reabrindo o negócio. A perspectiva de possivelmente encontrar Marcelo nas ruas de Pedra Azul me deixou em estado de nervosismo constante. Passei a limitar minhas visitas, vindo apenas quando Maria me garantia que estaríamos em casa o tempo todo, sem passeios pela cidade. Era covarde, sabia disso, mas a ideia do confronto me aterrorizava. O destino, porém, tem seus próprios planos. Em março de 1974, durante a festa de aniversário de Pedro, o filho mais velho de Maria, aconteceu o que eu tanto temia e secretamente esperava. Estava na cozinha, ajudando a servir o bolo, quando ouvi a voz. Aquela voz que conhecia tão bem, que povoava tantas memórias, tanto doces quanto dolorosas. Congelei, o prato com fatias de bolo tremendo em minhas mãos. Lola, virei-me lentamente, e lá estava ele, Marcelo. Mais velho, com fios grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos, mas ainda com aquele olhar que um dia havia feito meu coração acelerar. Agora, porém, não havia calor naquele olhar. Apenas uma cautela distante, uma avaliação cuidadosa. Marcelo, eu não sabia que você viria. José me convidou. Estamos trabalhando juntos na reforma da casa. Sua voz era controlada, neutra. Maria me disse que você se mudou para Montes Claros. Sim, há quase 2 anos. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. Havia tanto a dizer, tanto a explicar, tanto a pedir perdão. Mas as palavras pareciam inadequadas, insuficientes diante da magnitude do que havia acontecido. Acho que devemos conversar, disse ele finalmente. Não aqui, não hoje, mas em algum momento. Aquilo não era um pedido, nem uma sugestão. Era uma constatação, uma necessidade que ambos sentíamos. Um capítulo inacabado que precisava de um fechamento, qualquer que fosse. Sim, concordei, a voz quase um sussurro. Devemos. Após encontrar Marcelo na festa de aniversário do meu sobrinho Pedro, fiquei inquieta por dias. A perspectiva de uma conversa que havia adiado por tantos anos me deixava em estado de ansiedade constante. O que diria a ele? Como explicar o inexplicável? Como pedir perdão por algo tão grave? Uma semana depois, recebi um bilhete entregue por José, o marido de Maria. Domingo, 15 horas, na Praça Central. Se quiser conversar, estarei lá. Marcelo. Direto e simples, como ele sempre havia sido. Passei os dias seguintes ensaiando mentalmente o que diria, como me comportaria. Cheguei a escrever uma carta longa, detalhando todo o meu arrependimento, para o caso de as palavras me faltarem no momento. Mas no domingo, quando me sentei no ônibus para Pedra Azul, deixei a carta em casa. Algumas coisas precisam ser ditas olhando nos olhos, por mais difícil que seja. A Praça Central de Pedra Azul continuava praticamente a mesma de minha juventude. O coreto pintado de branco, os bancos de madeira sob as árvores frondosas, o pequeno chafariz que raramente funcionava. Tantas memórias naquele lugar, inclusive dos meus encontros com Marcelo
antes de tudo desmoronar. Ele já estava lá quando cheguei, sentado em um banco afastado, vestindo uma camisa simples e calças escuras. Parecia tranquilo, as mãos repousando sobre os joelhos, o olhar perdido nas crianças que brincavam perto do coreto. Aproximei-me lentamente, meu coração batendo tão forte que achei que ele poderia ouvir. Quando me viu, levantou-se. Não havia hostilidade em seu rosto, apenas uma expressão séria, contida. "Obrigado por vir", disse ele, indicando o banco para que eu me sentasse. Sentamos lado a lado, mantendo uma distância respeitosa entre nós. Por um momento, nenhum de nós falou. O som das crianças brincando, dos pássaros nas árvores, do vento suave nas folhas, preenchiam o silêncio. "Não imaginei que voltaríamos a conversar um dia", começou ele finalmente. Sua voz estava mais grave do que eu lembrava, marcada pelos anos. "Depois do que aconteceu, jurei que nunca mais queria ver seu rosto." Baixei os olhos, aceitando aquelas palavras duras, mas justas. "Eu entendo, e não te culparia se ainda sentisse o mesmo. Por muito tempo senti." Ele suspirou profundamente. "Raiva, mágoa, humilhação. Passei anos alimentando esses sentimentos, deixando que eles me consumissem. Foi por isso que saí de Pedra Azul. Não aguentava os olhares de pena, os comentários, as lembranças. Sinto muito, Marcelo, mais do que posso expressar." Minha voz falhou, embargada pela emoção. "O que fiz com você, com Gilberto, foi imperdoável. Não há desculpa, não há justificativa." Ele me olhou diretamente pela primeira vez, seus olhos escuros estudando meu rosto como se buscassem algo. "Por que, Lola? É a única coisa que nunca entendi. Por que mentir, enganar, criar toda aquela farsa?" Era a pergunta que eu mesma havia feito inúmeras vezes ao longo dos anos. Por que havia arriscado tudo, destruído vidas, causado tanta dor? A resposta nunca foi simples, nunca foi clara nem para mim mesma. No início foi covardia. Não tive coragem de dizer a você que estava casada quando nos reencontramos. Depois, não sei explicar. Era como se eu vivesse duas vidas diferentes. Como se fosse duas pessoas diferentes. Com Gilberto em São Paulo, eu era uma. Com você aqui, era outra. E de alguma forma doentia, consegui compartimentalizar, separar, mentir para mim mesma tanto quanto mentia para vocês. Ele assentiu lentamente, não em concordância, mas em compreensão. "E depois que tudo veio à tona, o que aconteceu com você?" Contei-lhe então sobre minha fuga desesperada para São Paulo, sobre como perdi tudo: emprego, casa, dignidade. Falei sobre Dona Aurora, a senhora que me acolheu quando eu não tinha nada nem ninguém. Sobre como reconstruí minha vida lentamente, sobre meu pequeno negócio de costura, sobre minha reconexão gradual com a família. Ele ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento, como se processasse tudo o que havia ouvido. "E Gilberto? Você soube dele depois?" Balancei a cabeça negativamente. Nunca mais tive notícias. Não tive coragem de procurá-lo. Alguns anos depois, escrevi uma carta pedindo perdão, mas não sei se ele chegou a recebê-la. A única resposta que tive foi um bilhete curto dizendo que o passado estava no passado e que ele havia seguido em frente. Marcelo sorriu levemente, um sorriso sem alegria. Fiz o mesmo. Segui em frente, fui para Belo Horizonte, trabalhei na marcenaria de um primo, casei, tive 2 filhos. A informação me pegou de surpresa, embora não devesse. Claro que ele havia reconstruído sua vida, encontrado outra pessoa, formado uma família. Era um homem bom, merecia ser feliz. "Fico feliz por você, Marcelo, de verdade." "O casamento não durou", continuou ele. "Depois de 7 anos, nos separamos. Ela disse que eu nunca me entreguei completamente, que sempre mantive uma parte de mim fechada, inacessível. Acho que tinha razão. A culpa me atingiu como um soco. Mais uma vida afetada pelas minhas ações. Mais consequências que se estendiam muito além do que eu jamais poderia ter imaginado. Meus filhos estão com a mãe em Belo Horizonte. Vejo-os nas férias, em alguns finais de semana. É difícil, mas fazemos o melhor que podemos." Ficamos em silêncio novamente. O sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas pela praça. As crianças que brincavam haviam ido embora, substituídas por casais de namorados e idosos que aproveitavam o final da tarde.
Por que voltou para a Pedra Azul? Perguntei finalmente. Ele deu de ombros. Cansaço da cidade grande. Saudade das raízes. O desejo de recomeçar em um lugar familiar, mesmo com todas as memórias difíceis. E você? Por que voltou para Minas? Pelos mesmos motivos, eu acho. A família, principalmente. Perdi tanto tempo, tantos momentos. Queria estar perto dos meus irmãos, conhecer meus sobrinhos, tentar reparar pelo menos uma parte do estrago que causei. Marcelo olhou para o horizonte, onde o sol se punha em tons de laranja e vermelho. Sabe, Lola, passei anos te odiando, alimentando essa raiva, deixando que ela definisse muitas das minhas escolhas. Foi um desperdício de energia, de vida. Suas palavras eram suaves, mas carregavam o peso de uma verdade profunda. Quando soube que você havia voltado, que estava morando em Montes Claros, meu primeiro instinto foi evitar qualquer contato. Mas então percebi que precisávamos desse fechamento. Não por você, mas por mim. Para poder realmente seguir em frente. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não tentei escondê-las ou enxugá-las. Eram lágrimas necessárias, purificadoras. Não estou dizendo que te perdoo completamente, continuou ele. Não sei se algum dia conseguirei, mas não quero mais carregar esse peso. Não quero que o que aconteceu entre nós continue definindo quem sou, como vivo. Assenti, incapaz de falar. Entendia perfeitamente o que ele queria dizer. Era exatamente como eu me sentia. O desejo de libertação, não do arrependimento ou da responsabilidade, mas do peso esmagador da culpa que impedia qualquer movimento genuíno em direção ao futuro. Obrigado por esta conversa, Lola. Ele se levantou, ajeitando a camisa. Não sei se nos veremos novamente. Pedra Azul é pequena, então provavelmente sim. Quando isso acontecer, podemos nos cumprimentar educadamente, como velhos conhecidos. Nada mais, nada menos. Era mais do que eu merecia, mais do que jamais esperaria. Obrigada, Marcelo, por esta chance e por suas palavras. Eu hesitei, buscando as palavras certas, sabendo que não existiam. Espero que encontre a paz e a felicidade que merece. Ele assentiu brevemente e se afastou, caminhando lentamente para longe da praça. Fiquei sentada ali por muito tempo, vendo o sol desaparecer completamente, as primeiras estrelas surgirem no céu. Sentia-me exausta e, ao mesmo tempo, estranhamente leve, como se um nó que havia carregado por anos finalmente começasse a se afrouxar. Aquela conversa com Marcelo marcou um ponto de virada em minha jornada. Não foi um perdão completo, ele mesmo havia deixado isso claro, mas foi um passo importante no caminho da reconciliação. Não apenas com ele, mas comigo mesma. Nos meses e anos que se seguiram, continuei construindo minha vida em Montes Claros. Meu pequeno ateliê de costura prosperou modestamente. Comecei a dar aulas para jovens mulheres interessadas em aprender o ofício, encontrando uma satisfação inesperada em passar adiante o conhecimento que havia adquirido. Minhas visitas à Pedra Azul tornaram-se mais frequentes e relaxadas. Não evitava mais a cidade por medo de encontrar fantasmas do passado. Ocasionalmente, cruzava com Marcelo nas ruas e, como ele havia prometido, trocávamos cumprimentos educados, às vezes até algumas palavras sobre o tempo ou as novidades da cidade. A relação com meus irmãos continuou a evoluir lentamente. Teresa e Joaquim já me tratavam com o carinho de antes, incluindo-me em celebrações familiares, apresentando-me com orgulho a amigos. Antônio permanecia mais reservado, mas com o passar dos anos, até ele começou a baixar as defesas. O momento mais significativo dessa reconciliação gradual aconteceu no Natal de 1977, 5 anos após meu retorno a Minas. Pela primeira vez, todos os irmãos Pereira estariam reunidos na casa de Antônio para a ceia. Maria insistiu que eu fosse, apesar de meus receios. Ele mesmo sugeriu que você fosse convidada, Lola. É um grande passo. Não desperdice esta chance. Cheguei à casa de Antônio com o coração na mão, carregando uma torta caseira e pequenos presentes para todos. A mesa estava posta para 15 pessoas, todos os irmãos, cônjuges, sobrinhos. Meu lugar estava marcado com um pequeno cartão escrito à mão. Lola.
Durante a ceia, entre conversas e risos, Antônio se levantou para fazer um brinde. Todos se calaram, atentos. Ele raramente fazia discursos, era um homem de poucas palavras. Quero agradecer a presença de todos nesta noite especial. A família é nosso bem mais precioso, algo que devemos valorizar acima de tudo. Seu olhar percorreu a mesa, detendo-se brevemente em cada rosto. Quando chegou a mim, não desviou. Ao longo dos anos, aprendemos que família não significa perfeição. Significa aceitação, perdão, recomeços. Brindo a todos nós, aos que estão aqui e aos que já partiram. Aos Pereira, unidos apesar de tudo. Quando todos ergueram suas taças, vi lágrimas nos olhos de Maria, de Teresa, até de Joaquim. E percebi que havia lágrimas nos meus também. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de gratidão, de pertencimento renovado. Após o jantar, quando todos se dispersaram pela casa em pequenos grupos, Antônio me chamou para o escritório. Era um cômodo pequeno, com estantes de livros e uma escrivaninha antiga que havia pertencido a nosso pai. Lola, começou ele, a voz mais suave do que eu jamais havia ouvido. Demorei muito para entender que minha raiva não estava direcionada apenas a você, mas também a mim mesmo. Como irmão mais velho, senti que havia falhado em proteger a família, em perceber o que estava acontecendo. Antônio, a culpa foi inteiramente minha. Você não tinha como saber, ninguém tinha. Ele balançou a cabeça. Talvez, mas carreguei esse peso por anos, assim como você carregou o seu. Acho que já é hora de deixarmos isso para trás, não acha? Naquela noite, voltando para Montes Claros sob um céu estrelado, senti uma paz que não experimentava há décadas. Não era o fim da culpa ou do arrependimento. Esses sentimentos sempre fariam parte de mim, lembretes constantes das consequências de nossas escolhas. Mas era o início de algo novo, algo que nunca pensei que encontraria. A aceitação, o perdão, a chance de ser novamente parte de uma família. Os anos se passaram. Envelheci, vi meus sobrinhos crescerem, casarem, terem seus próprios filhos. Tornei-me a tia Lola, depois a vovó Lola, para uma nova geração que conhecia pouco ou nada sobre meu passado tumultuado. Nunca mais me casei ou tive outro relacionamento sério. Foi uma escolha consciente, não um castigo autoimposto. Havia encontrado outros tipos de amor, outras formas de conexão, com a família, com os amigos, com as jovens alunas que passavam pelo meu ateliê. Em 1986, recebi uma notícia que nunca esperei. Gilberto havia falecido. A informação chegou através de um obituário no Jornal de São Paulo que uma cliente me mostrou, sabendo que eu havia vivido na capital por muitos anos. Gilberto Oliveira, 58 anos, comerciante, falecido após complicações cardíacas. Deixa esposa, 3 filhos e 2 netos. Chorei por ele, pelo homem bom que havia amado e traído, que havia reconstruído sua vida apesar da dor que causei. Enviei flores para o funeral, sem cartão, sem identificação. Era o mínimo que podia fazer. Um último gesto de respeito, um adeus silencioso. Quanto a Marcelo, continuamos nos encontrando ocasionalmente em Pedra Azul ao longo dos anos. Com o tempo, nossos cumprimentos educados evoluíram para conversas breves, depois para interações mais relaxadas. Nunca voltamos a falar sobre o passado. Não era necessário. O que precisava ser dito havia sido dito naquela tarde na praça. Em 1990, quando completei 50 anos, decidi vender meu ateliê em Montes Claros e me mudar definitivamente para Pedra Azul. Estava cansada da vida dividida entre 2 cidades, das viagens constantes. Queria estar mais perto da família, especialmente dos sobrinhos netos que começavam a chegar. Comprei uma casa pequena e aconchegante nos arredores da cidade, não muito longe da de Maria. Continuei costurando, mas apenas por prazer, para a família e amigos próximos. Dediquei-me mais ao trabalho voluntário na igreja local, encontrando propósito em ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Hoje, aos 85 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada por erros graves, por dor causada, mas também por lições aprendidas, por reconstrução paciente, por redenção possível.
Não apaguei meu passado. Ele faz parte de quem sou, dos caminhos que trilhei. Mas também não permiti que ele me definisse completamente, que me aprisionasse em uma identidade estática, imutável. Se há algo que aprendi nessa longa jornada, é que o verdadeiro perdão, tanto o que oferecemos quanto o que recebemos, não é um evento único, instantâneo, mas um processo contínuo. É acordar cada dia e escolher novamente a compaixão em vez da amargura, a aceitação em vez do julgamento, o amor em vez do ressentimento. E talvez o mais difícil de todos os perdões seja aquele que oferecemos a nós mesmos. Reconhecer nossos erros sem nos definirmos exclusivamente por eles. Aceitar nossa imperfeição sem usá-la como desculpa para não evoluir. Compreender que, mesmo após as quedas mais dolorosas, é possível se levantar, limpar a poeira e continuar caminhando. Esta foi minha história, meus queridos. Uma história de erros terríveis, de consequências dolorosas, mas também de segundas chances, de reconstrução e, finalmente, de paz. Se ela servir para que apenas uma pessoa evite os mesmos erros ou encontre coragem para buscar redenção após cair, terá valido a pena compartilhá-la. Agradeço a todos que me acompanharam nestes 5 vídeos, que ouviram sem julgar, que compreenderam que todos nós somos capazes tanto do pior quanto do melhor. Se gostaram desta série, deixem seu like, compartilhem com quem possa precisar ouvir esta mensagem e me contem nos comentários o que acharam. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Vídeo 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 se Deus